A mulher está abraçando um grupo de fofinhos. Mal sabia ela que todos eram rapazes com abdômen definido. Os grandes chefões do Império Intergaláctico. Assim, foram todos cercados pela mulher. Mesmo que eles estivessem quase loucos de vergonha. Só podiam, impotentes, cobrir-se com a cauda. No entanto, essa cena apavorou as pessoas no laboratório. Isso porque os figurões do parque estavam todos com uma doença terrível. Eles estavam de mau humor e perderam a vontade de comer. Ataques extremos e violentos sem discriminação a qualquer um. Mas a mulher, sem suspeitar de nada, pela manhã, estava trocando carinhos com o leão dourado. À tarde, fazia um passeio romântico com o lobo prateado. À noite, dormia abraçada com uma misteriosa pantera negra. Mal sabia ela que, um dia, ao abrir os olhos, descobriria que nos braços estavam apenas belos homens com abdômen definido. Todos começaram a brigar ferozmente pelo direito de alimentar. Miami recusa atravessar para o espaço sideral. Mas, felizmente, seu trabalho é como responsável pela alimentação dos animais. Entretanto, como não teve tempo de receber treinamento, ela não sabe que os fofinhos do zoológico são grandes chefões. E não sabe que eles atacam de forma extremamente violenta e indiscriminada a qualquer um. Portanto, quando Miami se aproximou do leão dourado, o imperador de XNGYN, ela apavorou completamente as pessoas dentro do laboratório. Não havia uma ordem de que ninguém poderia se aproximar de Sua Majestade? Ele não come há 3 dias. Ele está prestes a ficar completamente fora de controle. No entanto, a ação seguinte de Miami fez com que eles parassem de respirar. Ela começou a bater em um tubo de ferro, fazendo barulho. E ela ainda proferiu palavras que chamavam o leão. Venha aqui rapidamente. É hora de comer. O leão dourado fixou o olhar no pescoço de Miami à distância. Assim que ele quisesse, ele poderia rasgá-la em um instante. Próximo segundo. O leão furioso correu diretamente na frente de Miami. Ele abriu a boca enorme e tentou atacar Miami. Quem poderia imaginar que Miami não sentia medo? Ao contrário, o sorriso em seus olhos se tornava cada vez mais intenso. Ela então jogou o alimento que tinha em mãos em direção ao enorme leão que tinha a boca aberta. Você está faminto, não é? Vamos, coma logo. Até mesmo seu pulso foi colocado diretamente na boca do leão. XNGYN olhava para o bonito rostinho de Miami. Ele não deixava passar qualquer expressão em seu rosto. Seus dentes afiados roçaram maliciosamente sobre aquele pulso. As pessoas no laboratório estavam com o coração na boca. Mas Miami não demonstrava nenhum pânico. Ao contrário, ela ousou estender a mão e acariciar a cabeça fofinha do leão. Ok, seja bonzinho. Pare de jogar. Coma rápido. Os olhos de XNGYN se arregalaram. Não são irmãs. Eu sou um verdadeiro tirano. Onde quer que eu vá, todos não ficam apavorados. Você está apenas imitando minha cabeça? Eu sou muito feroz. No próximo segundo, o leão estava prestes a dar uma lição nessa mulher que não sabe a respeito, com um golpe forte, para assustá-la bem. Mas de repente, um barulho de gorgolejo surgiu. Uma intensa sensação de fome surgiu do abdômen. O desejo de comer atingiu seu ápice. Um olhar de surpresa passou pelos olhos do leão. Desde que contraiu aquela doença, ele não teve o impulso de comer há muito tempo. Enquanto ele estava confuso, viu que o leão não estava se alimentando. Funcionária do zoológico, Miami não conseguiu mais aguentar. Estendeu a mão pequena e apertou a orelha fofinha do grande leão. A voz tinha um toque de sorriso que incentivava. Querido, por que você ainda não comeu? Seu estômago deve estar quase vazio, não é? Enquanto falava, estendeu a mão em direção ao suave abdômen do leão macho. Com a mão pequena, deu uma palpada no abdômen. E, de fato, estava vazio, sem comida alguma. Um brilho de ternura passou pelos olhos de Miami. Um leão tão grande realmente perdeu a habilidade de caçar. Ele só pode esperar que as pessoas venham alimentá-lo todos os dias. Deve estar morrendo de fome. Pensando nisso, Miami não pôde deixar a voz mais suave. Querido, vamos parar de brincar. Vá comer, por favor. Afinal, quem está brincando? Um olhar frio e afiado passou pelos olhos do leão macho. Que raiva! O estômago está assim por causa desse pequeno. Quando ele recuperar a forma humana, é preciso educá-la bem. Vendo o leão ainda não come, Miami assegurou o pedaço de carne novamente. A mãozinha balançou no ar. O diretor do laboratório, Zhao Yuanzhan, respirou fundo. Esta cena é praticamente como brincar com um cachorro. Fazer brincadeiras com um tirano. Realmente não tem medo da morte. Em seguida, ele fechou os olhos. É difícil de suportar ver o trágico destino de Miami. O leão dourado começou a respirar rapidamente. Mas a reação do corpo foi mais rápida que a mente. Abriu a boca e mordeu a comida. Ele instintivamente queria sair. Desde que começou a sofrer de anorexia. Não importa quão deliciosa a comida seja, é sem sabor.
mas no momento em que a língua do leão tocou a comida, ao contrário, era perfumada e sedutora, continuamente o atraindo a comer. Funcionária do zoológico viu o leão começando a se alimentar. Ela rapidamente trouxe todos os ingredientes do carro, olhando para a comida que estava na sua frente. Nos olhos do leão dourado, uma expressão de confusão surgiu. A comida que ele havia ingerido não foi imediatamente regurgitada. Será que a anorexia finalmente ficou melhor? Então, ele balançou a cabeça abruptamente. Começou a devorar grandes pedaços de carne. Essa cena trouxe uma sensação de satisfação. Ela pegou o celular e começou a filmar. No entanto, a surpresa aconteceu naquele momento. No segundo anterior, o leão estava comendo avidamente. No segundo seguinte, ele simplesmente abriu a boca e vomitou. Ele se contorcia no chão com dor. Ele claramente havia achado a comida muito saborosa. Como isso pode ter voltado ao normal? A anorexia ainda atormenta a criatura assim. Funcionária do zoológico ficou completamente atordoada. Depois de conseguir reagir, ela se virou rapidamente e correu para o carro pegar a caixa de primeiros socorros. Mas ela não percebeu. Ao estar sozinha com um grande animal de caça, definitivamente não escolha ficar de costas para eles. O leão que rolava no chão ouviu o som de alguém se afastando. De repente, ele pulou rapidamente em direção a ela. A pessoa de costas para ele não percebeu nada disso. Ela foi diretamente derrubada no chão. Contudo, o leão estava de repente inclinando a cabeça rapidamente. A cabeça fofinha dele de repente se enterrou no pescoço da funcionária do zoológico. Ele cheirou aqui e ali. Que cheiro bom! Que cheiro bom! Nos olhos do leão de XNGYN, passou uma expressão. Como se um gato tivesse encontrado catnip. Ela, instintivamente, quis levantar a mão e empurrá-lo, mas acabou sendo pressionada ainda mais. Nesse momento, onde estava aquele ar imponente de XNGYN? A aparência do tirano imperial, com uma má fama, com a cabeça enterrada no pescoço de Miamian. A cauda atrás dele balança loucamente no ar. É claramente como um filhote que não consegue viver sem a presença de YN. Aqueles que viram essa cena no laboratório, todos não puderam evitar de colocar a mão na testa, corando. Majestade, por favor, contenha-se um pouco. Gostar de alguém não é assim. Com o passar do tempo, a razão de XNGYN foi gradualmente despertada pela fome. Então ele se lembrou da comida que tinha acabado de receber das mãos de YN. A porção de comida que havia se servido. Ele olhou abruptamente para aqueles dedos finos e macios. Uma sensação inexplicável surgiu de seu coração. Em seguida, ele pegou um pedaço de carne e lançou na frente de Miamian. Uma suspeita surgiu lentamente em seu coração. Mas YN não sabia o que ele queria dizer. Será que não gosta de comer isso? Então, da próxima vez, eu trago outra coisa para você. Estou furioso, seu idiota. A fome na barriga está ficando cada vez mais intensa. Mas essa pequena fêmea na minha frente é uma idiota. Próximo segundo. O leão macho pulou e começou a lamber a mão da Miamian. De repente, o XNGYN começou a falar. Você quer que eu te dê comida, não é? No laboratório, o pesquisador que viu essa cena arregalou os olhos. Este é um famoso tirano de ferro e sangue. Como ele poderia agir como um filhote de cachorro? E ainda por cima, balançando o rabo como um doido. Ao lado do alimentador, pedindo para ser alimentado. Isso definitivamente não é possível. Mas no segundo seguinte, o leão macho ficou ansioso. Ele fez um som pegajoso de urgência. Onde está a menor parte de um tirano? Não se preocupe, não se preocupe. É tudo bom. Miamian riu suavemente. Ela rapidamente pegou um pedaço de carne preparada. Acabei de pegar na mão. XNGYN não consegue mais se segurar. Ele abriu a boca ao máximo e fez um rugido. Então, engoliu com força. Seus olhos brilharam instantaneamente. 5 anos. Você sabe como foram esses 5 anos para mim? Desde que contraí aquela doença estranha. Comer qualquer coisa era sem sabor, como uma tortura. Finalmente, parecia que eu estava comendo algo gostoso novamente. Ele simplesmente mergulhou e comeu vorazmente. Ele quase queria enterrar seu rostinho nas mãos de Miamian. Depois de comer, ele levantou a cabeça e começou a rugir para Miamian. Ele exibiu um olhar de injustiça inexplicável. Isso fez o coração de Miamian quase cair. Tudo bem, tudo bem. Não se preocupe. Ela rapidamente pegou um pedaço de carne para alimentá-lo. E, nesse momento, todos no laboratório ficaram surpresos. O tirano na verdade está disposto a comer. E além disso, está comendo muito bem. Essa estranha doença não pode ser curada nem pelos mais renomados farmacêuticos. Então, isso é inexplicavelmente bom? De repente, o diretor Zal teve muitas dúvidas passando por sua mente. Vá descobrir a identidade dela rapidamente. Enquanto isso, suspenda todas as permissões de trabalho dela. Outro lado. Olhando para o leão dourado deitado no chão, sonolento.
Um leão dourado exalando uma sensação de contentamento. Miamia não pôde resistir e estendeu a mão para tocá-lo. Mas imediatamente recebeu um olhar reprovador de DXNGYN. Ele até mostrou os dentes para ela. Onde está aquele cachorrinho que estava correndo atrás dela, chorando? Parecendo um cachorro pedindo comida. Ele estava completamente satisfeito, sem se importar com nada, como um leão indelicado. No entanto, Miamia não ia facilitar para ele. Ela estendeu a mão de forma firme em direção ao leão dourado. A barriga macia e cheia foi acariciada. DXNGYN olhou para Miamia com incredulidade. As garras que estavam apoiadas no chão se moveram. Um som de ronronar agradável surgiu de seu fundo de garganta. Maldita fêmea! Por que você é tão bom com leões? Será que ela aprendeu isso em segredo? E então veio especificamente para agradá-lo. O leão dourado estava tão confortável que sua cauda girava no ar. Ele merece desfrutar da ousadia de Miamia. Ousou tocar a barriga do grandioso tirano do Império. Especialmente neste momento, o planeta primitivo está coberto por câmeras de vigilância. Algo rápido passou pela mente de DXNGYN. Todo pelo fofinho se arrepiou de forma constrangedora. Com um salto, ele saiu correndo. Miamia ficou confusa. Sua técnica é tão ruim assim? E então, como se lembrasse de algo, hesitou. Corri rapidamente na direção de DXNGYN e gritei. Pequeno leão, eu também preciso ir embora primeiro. Voltarei para te ver amanhã. Que tal nos encontrarmos aqui? Na próxima segunda após dizer isso. Um rugido ecoou no ar. Claramente, isso confirmou o encontro de amanhã. Miamia sorriu e balançou a cabeça. Em seguida, voltou para a base. Mas nesse momento, um anúncio repentinamente surgiu no alto-falante. Funcionária do zoológico Miamia. Você está sendo acusada de entrar ilegalmente na área de proteção dos animais. Todos os seus privilégios foram suspensos. No próximo segundo, uma equipe de soldados armados apareceu lentamente diante de Miamia. Nós precisamos fazer uma inspeção completa em você agora. Por favor, venha conosco. Não demorou muito e o resultado saiu. Como esperado, não havia nenhum problema. Mas o diretor Zhao ainda tinha algumas preocupações. Ele anunciou uma suspensão de 7 dias. Você poderá retornar após a conclusão do treinamento de estágio. Miamia franziu um pouco a testa. Pensou na promessa com o leão dourado. Assim, ele aproveitou a oportunidade para o encontro de amanhã. Mas o diretor Zhao não acredita que aquele rugido seja uma aceitação. Este é o tirano mais imponente e poderoso do Império. O chamado acordo é simplesmente uma tolice. Miamia só pode retornar ao seu alojamento, sem alternativas, aguardando o treinamento. No horário das refeições do dia seguinte, mesmo que DXNGYN se sinta um pouco envergonhado. Mas o corpo é muito honesto. Chegou cedo ao local onde foi alimentado ontem. Tentou disfarçar a indiferença no rosto. Olhou para o céu e para a terra. Depois balançou a cauda novamente. Mas não olhou para o local do abrigo de animais. Como se, assim, ele pudesse fazer de conta que ele só aconteceu de passar por aqui. E por acaso encontrar Miamia. Caso contrário, ele é um verdadeiro tirano, não é? Mas não demorou muito. A fome o deixava cada vez mais irritado. Já estava quase à beira da loucura. Ele se esforçou para controlar tudo só para ver Miamia. Desde que eu possa vê-la, está tudo bem. Mas à medida que o tempo passa, a pequena fêmea que prometeu se encontrar com ele não apareceu. Brincar com este leão? O leão dourado rugiu com raiva. Suas garras pesadas bateram forte no chão. Todos do laboratório foram pegos de surpresa. Ele não ficou apenas irritado, mas realmente furioso. Rápido, mande o tratador mais importante para alimentá-lo. Miamia, que estava no quarto, também parecia ter ouvido o chamado. Ele não estaria bravo por eu ter quebrado a promessa, estaria? Mas, pensando melhor, ontem foi apenas o nosso primeiro encontro. Ele deve estar se deliciando com a alimentação do novo tratador. Mal sabiam que todos no laboratório já estavam em um caos. Eles não sabiam que o tirano poderia ficar furioso de repente. Mas, à medida que um carrinho de alimentação aparecia lentamente, o leão que estava furioso de repente ficou em silêncio. Todos começaram a entender inexplicavelmente algo. O leão observava o carro de alimentação que se aproximava. Mãos tremendo de emoção. A Miamia finalmente chegou? Droga! Ele estava tão bravo há pouco. Será que ela viu? Será que ela ficará apavorada por causa disso? O leão inclinou a cabeça inconscientemente. Ele emitiu um som pegajoso tentando se fazer de bonzinho. Ele realmente não é nada feroz. Todos do laboratório arregalaram os olhos novamente. Então você realmente é um tirano assim. Quem entende? O tirano autoritário é, na verdade, um grande ator. Mas o DXNGYN rapidamente percebeu. Que situação é essa? Ele não é um cachorrinho submisso. Como ele pode emitir esse tipo de som? Ela vem quando quer. Se quer alimentar ou não, tanto faz. Ele não espera nada disso.
À medida que o carro de alimentação se aproximava, a cabeça do leão fica cada vez mais alta. Ele está completamente com uma expressão de grande orgulho. O horário combinado para o encontro se aproximou. Se desta vez não o acalmarem bem, pedir desculpas a ele, ele não vai mais se rebaixar para comer a comida que ela oferece, pensando que a pequena terá que se aconchegar e pedir desculpas a ele. Acabar se convencendo a comer. DXNGYN sente como se estivesse de volta ao verão. Uma bocada de melancia é como um refrigerante gelado. Ele se sente maravilhoso. Ele não consegue evitar de olhar para a jovem fêmea que desce do carro pelo canto do olho. Seus olhos dourados se enchem de confusão instantaneamente. A jovem fêmea estava tão gorda ontem? Até mesmo aquele cheiro fresco desapareceu. O que aconteceu? O leão dourado inclinou a cabeça em confusão. Seu olhar se concentrou no alimentador. Até que um rosto desconhecido entrou em sua visão. Uma onda de raiva por ter sido enganado surgiu em seu coração. A fêmea pequena não veio. Ela até trouxe um estranho diretamente. Xingui estava quase surtando. Ele achou que sua espera foi extremamente vergonhosa. Este pequeno mentiroso. Promessas que foram feitas não foram cumpridas. DXNGYN estava ficando cada vez mais irritado. Justamente nesse momento, o alimentador, inconsciente do perigo, segurava. Um pedaço de carne queria ser oferecido à sua boca. Hora de comer, Mimi. Você deve estar morrendo de fome, não é? Todos no laboratório prenderam a respiração. DXNGYN conseguirá comer? O leão dourado abriu a boca. Ele soltou um rugido feroz em direção ao alimentador, como se fosse devorá-la no próximo segundo. O alimentador virou-se e saiu correndo como louco. Socorro, socorro! O leão vai morder alguém. O diretor do laboratórios, Al, estava mais furioso do que nunca. Não foi dito que era para encontrar alguém de peso? O alimentador entrou para entregar comida? Este é o alimentador mais importante que vocês encontraram. Ainda não é hora de avisar o exército para resgatar alguém? Ele realmente tem medo de que o DXNGYN, em um acesso de raiva, simplesmente destrua o alimentador. No entanto, DXNGYN não perseguiu o alimentador. Em vez disso, ele se lançou furioso na direção da câmera de monitoramento. ZAUZH com acento grave NSNG, seu velho filho da mãe, o que você está fazendo? Eu quero encontrar aquele alimentador de ontem. Por que ela veio? O diretor Zau, tremendo, explicou. Miamian é uma nova alimentadora que ainda não recebeu treinamento. Ela entrou acidentalmente na área de proteção ontem. DXNGYN ficou tão furioso com as palavras do diretor Zau que até riu. Então você está dizendo que eu ainda tenho que esperar com fome até que o treinamento dela acabe, para poder vê-la, não é? O diretor Zau continuou enfatizando. Após o término do treinamento, Sua Majestade, você também não poderá vê-la. Agora, ainda não podemos descartar a possibilidade de que ela seja uma infiltrada. No base, há segredos dos grandes chefões que não podem ser revelados. Diga novamente que eu quero ver a Miamian. Quem é a pessoa? Chegando aqui, ela é minha. Agora mesmo, faça ela vir me ver. O diretor Zau olhou para o leão furioso e hesitou por um momento. Então, vá avisar a Miamian. Faça ela ir rapidamente alimentar Sua Majestade na área de proteção. Quem disse que Sua Majestade se parece com um homem incapaz que foi abandonado pela esposa? Um homem impotente que fica furioso quando é abandonado. Quem se atreve a irritar um tirano enfurecido? O funcionário correu para a casa da Miamian, rolando e gritando. Miamian, a alimentadora. O tirano está em apuros. Vá verificar rapidamente. Ao ouvir que o pequeno leão estava em perigo, a Miamian, com expressão preocupada, rapidamente abriu a porta. Como está o leão agora? Leveme rápido. Pensando que o grande leão fofinho está com fome agora, com a barriguinha esperando tristemente por sua aparição. Miamian estava com o coração apertado. Em seguida, ela se virou rapidamente. Ele se apoiou no corrimão e desceu do segundo andar. Ele acelerou o carro de alimentação como um husky louco. Ela realmente pulou daqui direto agora? Dois experimentadores não puderam deixar de pensar neles. A forma como o majestoso será controlado pela esposa no futuro. O leão, ao ouvir o som do carro, estava deitado no chão, imóvel. Ele só pensou que era aquele velho idiota, Al Zenson, vindo para convencê-lo. Até que um leve aroma familiar começou a fluir. A ponta do nariz do leão dourado. Instantaneamente, seu semblante feroz se transformou em um olhar de encanto. Ao perceber que o carro de alimentação ainda estava a uma certa distância, ele já havia corrido até o lado do carro de alimentação e estava tentando levantar suas patas dianteiras. Subindo no carro de alimentação para se aproximar de Miamian, ele continuava a emitir sons pegajosos, gritos grudentos e contínuos. Meu Deus! DXNGYN, envergonhado, fechou os olhos por um momento. Eu realmente não quero reconhecer que isso foi algo que eu fiz. Mas no segundo seguinte,
Miamian desligou diretamente o motor do carro de alimentação. Ela rapidamente abriu a porta do carro e desceu. Seu corpo instintivamente estendeu a mão. Faça um gesto de abraço. XNGYN percebeu rapidamente que no segundo seguinte, ele seria abraçado com força por uma pequena fêmea. Ele ficou atordoado. O que há de tão emocionante nisso? A pequena fêmea é simplesmente carinhosa. A pequena fêmea apenas sente. Mesmo quando está chateada, ela ainda quer abraçar. XNGYN sentiu desgosto por dentro. Mas na aparência, ele estava satisfeito. Que cena tão emocionante! O temido e feroz imperador, na verdade, estava esperando o abraço da pequena fêmea que ele gostava. No entanto, no segundo seguinte, Miamian, que estava prestes a abraçar a besta, retirou a mão diretamente. Felizmente, ela percebeu a tempo. Ela de repente se lembrou de algo que o diretor Zhao havia dito antes. Ele disse que não podia ter contato direto com os fofinhos. Caso contrário, seria expulsa da base de proteção. O leão dourado abriu bem os olhos em sinal de queixa. Inclinado com a cabeça fofinha, o leão chama au 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 para Miamian. Ele não é adorável? Por que não o abraça? Zhao ZHE com acento grave NSNG. O que você disse para a pequena fêmea? O leão dourado lançou um olhar frio para a câmera de vigilância. Depois de um olhar de advertência, olhou para trás novamente. Voltou a ser aquele grande leão adorável diante da pequena fêmea. O grande leão, gentil e adorável, à sua frente. Depois que o olhar de Miamian pousou sobre ele, parecia ter ganho mais energia. De vez em quando batia o pé. Em seguida, olhava para o lugar combinado de ontem. Virou a cabeça repentinamente. Levantou a cabeça e fez um som de au 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 de forma lamentosa. Olhou com um olhar de queixa. O coração de Miamian quase derretia. Apressou-se a se agachar para pedir desculpas. Desculpe, foi minha culpa. Não consegui vir ao encontro que combinamos. Fiz você passar por isso. Au, au, au. Bom saber. Então venha logo dar um abraço nele. Neste momento, a comida à nossa frente nem sequer existe. A tentação que seus olhos trazem é grande. O leão dourado abaixa a cabeça. A cabeça fofinha corre direto para o abraço de Miamian. A cabeça se move de um lado para o outro. E a imbecil pequena não entendeu o que ele queria. Não vem se aproximar? Neste momento, Miamian está se desculpando em voz baixa. Desculpe, diretor Zhao. É que esse fofinho é irresistível. Eu realmente não consigo resistir. Mesmo que eu seja demitida, não importa. Decidi em meu coração. Miamian abraça o leão dourado com força. Então, o abraço foi dado. Tanto um quanto o outro soltaram um suspiro. E enquanto um barulho de ronco começou, Miamian rapidamente o soltou. Rapidamente pegou um pedaço grande de carne e ofereceu a ele. Venha comer algo. Sua barriga está realmente roncando, não é? Olhado atentamente pela pequena fêmea. Na verdade, ele está morrendo de fome. Mas a quantidade de comida que ele pode engolir é realmente. E ele começou a comer devagar, demonstrando uma elegância aristocrática. Só Miamian fica cada vez mais desconfiada. Ela estendeu a mão e acariciou a testa do leão dourado. Você está doente? Por que você não come direito? Miamian pegou seu celular para contatar o laboratório da base. Espere um momento. Vou imediatamente chamar alguém para te ajudar. Todos na sala de monitoramento entenderam a cena. Um silêncio pairou sobre todos no laboratório. Mas no segundo seguinte, todos começaram a rir. O tirano sedento de sangue queria parecer mais elegante diante da pequena fêmea, mas acabou sendo suspeito de estar doente. XNGYN cerrou os dentes. Ele soltou um rosnado e abriu a boca para devorar o pedaço de carne à sua frente. Enquanto se preparava para fazer uma ligação, Yan Yan viu. Essa cena me relaxou instantaneamente. O pequeno leão está bem, que ótimo. Em seguida, ela se sentou diretamente. Com as pequenas mãos apoiadas no queixo, ela olhava e sorria enquanto o leão comia. Neste momento, a luz do sol se derramava sobre a menina e o leão. Tudo estava tão bonito quanto um quadro. 520 minutos depois, o leão dourado parou de comer. Mas Yan Yan não estava apressada para ir embora. Hoje, ela teve outra violação ao tocar o fofinho. Com certeza, quando voltar, será expulsa da base. Sendo assim, é melhor que ela aproveite esse último tempo para passar mais tempo com o fofinho. Vem, vem, vem. Deixe-me te abraçar mais uma vez. Miami abriu os braços em direção ao leão dourado. O leão, depois de se alimentar, recuperou seu juízo. Só de pensar nas coisas vergonhosas que acabou de fazer, ele não quer admitir. Isso definitivamente não é algo que ele fez. Neste momento, frente à iniciativa de Miami de querer um abraço, ele virou a cabeça. Ele recusou firmemente. Não pode se abraçar. Se você ainda estiver ativo no estado de vigília e abraçado com a Miamian, não significaria que ele precisa dela? Não é nada majestoso ou autoritário.
Ele é famoso no Império. Mas, no segundo seguinte, um par de mãos rapidamente envolveu o pescoço do leão dourado. O rostinho da fêmea se enterrou diretamente no pescoço do leão. O hálito quente foi soprado sobre ele. Os olhos de DXNGYN imediatamente se arregalaram. Como pode existir uma fêmea tão perfumada? Mesmo que já tenha sido abraçado várias vezes. Mas ser abraçado novamente, ainda tão incrível. Que tipo de estilo é esse de um imperador frio e nobre? O que é essa coisa? Miamian sempre se aproximou do leão dourado. Brincaram juntos por quase 1 hora. Então, relutantemente, a soltou. Miamian suspirou e se virou para sentar no carro de alimentação. Não sabia quando se encontrariam novamente. Quando ela conseguisse um trabalho e ganhasse dinheiro, com certeza voltaria para vê-lo. Porque no fundo estava relutante em se separar. O carro de alimentação não estava indo muito rápido. Miamian rapidamente percebeu que algo estava errado. Virou a cabeça para olhar pela janela. Viu um leão dourado pulando com suas 4 patas. Ele aparecia ao lado do carro de alimentação, como se tivesse percebido o olhar de Miamian. O leão dourado inclinou levemente a cabeça e soltou um som pegajoso. Como poderia ver algo tão bonitinho e que derretia o coração? Miamian sentiu que seu coração estava prestes a derreter. Ela fez uma promessa. Não importava como o diretor Zhao a dificultasse. Ela deve se esforçar para permanecer na base. O bebê está correndo. Você pode voltar primeiro. Miamian levantou a mão e acenou para fora da janela. Ela sinalizou para o leão dourado parar. E o DXNGYN, absorto em perseguir o carro de alimentação, parecia ter acabado de ser despertado por aquele chamado. Ele parou, usando as patas dianteiras para bater com força no chão. O que está acontecendo? Porque sempre que encontra um caminho estreito, ele age como um cachorrinho carente? Não tem mais nada da sua majestade e poder. O leão dourado estava parado, claramente frustrado. Ele observava o carro de alimentação se afastar. Ele se controlou para não correr atrás. O carro de alimentação acabará de entrar na base. Então, uma voz fria soou pelo alto-falante. Funcionária do zoológico Miamian. O diretor Zhao tem um assunto a discutir com você. Por favor, venha rapidamente. Miamian se recompôs. O diretor Zhao deve ter visto que ela estava fofinha novamente, violando as regras da base. Agora ele deve estar prestes a expulsá-la da base. Miamian suspirou. Fez um punho e se encorajou em silêncio. Por causa dos fofinhos, ela não pode desistir. 5 minutos depois, Miamian e o diretor Zhao se entreolharam. A respeito do que queriam dizer a seguir, ambos tinham uma sensação de não saber por onde começar. Miamian pensou: como eu posso dizer para que o diretor Zhao não me demita? E o diretor Zhao pensou: como eu posso dizer para que Miamian comece a trabalhar imediatamente? Ser tão indeciso é realmente um pouco constrangedor. Então, o diretor Zhao teve que organizar suas palavras e começou a falar. Funcionária de alimentação Miamian. Dado que o tirano gosta de você, você pode pular diretamente o treinamento para iniciantes. Comece a trabalhar imediatamente alimentando os fofinhos. Não sei o que você acha disso. E ainda tem essa boa notícia. YN pensou que teria que passar por uma luta. Mas logo ela de repente teve uma ideia. Um pouco envergonhada, ela voltou a perguntar. O diretor Zhao percebeu rapidamente a intenção de Miamian. Claro que sim. Abraços, carinho e levantar alto estão liberados. Não tem problema em apertá-los com força. A pequena fêmea olha com um sorriso, com uma expressão de quem está se aproveitando muito. Diretor, eu amo os fofinhos. Enquanto isso, a família de Miamian está em busca de Mian. A imensa fortuna deixada pelos pais. Está discutindo um plano contra ela. Mas a Mian de hoje está no abrigo de proteção animal. Isso os deixou sem saber o que fazer. Então eles planejam atacar este parque insignificante. Basta destruir este pequeno parque. Assim, eles poderão colocar em prática o plano contra Mian. Do outro lado, Miamian se senta casualmente no chão. Perto dela está o leão dourado mastigando com avidez. Nenhum dos dois, a mulher e o leão, percebeu. Neste momento, a centenas de milhas de distância, uma sombra de leopardo está se aproximando rapidamente deles. A posição deles continua se aproximando. Ao mesmo tempo, a tela grande do laboratório da base. Um alerta agudo foi emitido. O Pantera Negra, o Xixin, está se afastando do território. Pedimos a atenção de todos os experimentadores. Todos os experimentadores ficaram surpresos. O magnata do setor, o Xixin, como ele pôde se afastar repentinamente do território? À medida que eles analisavam as gravações de vigilância, descobriram que a Pantera estava se dirigindo diretamente para o Leão Dourado e Miamian. Os dois já não se davam bem. DXNGYN queria lidar com o magnata arrogante. O Xixin não suportava o olhar altivo do tirano. Por isso, os territórios que lhes foram designados eram os mais distantes. Naquele momento, sobre a pradaria,
A pantera negra cheirava o ar, cada vez mais carregado, com o aroma do leão dourado. Seus olhos revelavam uma empolgação inegável. Em breve, ele poderia vê-lo. Poderia zombar dele duramente. Porque o Uxixen ouviu que havia um novo alimentador. E ela faz o tirano se comportar como um cachorro. Todos os dias, gira em torno da fêmea, gritando desesperadamente. Ao ouvir isso, o Uxixen quase não consegue conter o riso. Ao pensar que poderia zombar de XNGYM na cara, o Uxixen ficou inexplicavelmente agitado e tremendo. Sob o ataque incansável da Pantera Negra, logo chegou ao Leão Dourado, não muito longe de onde estava Miamian, e ele estava silenciosamente escondido entre a grama, espiando na direção do leão, observando seu corpo pequeno. O corpo do Pantera Negra tremeu inexplicavelmente. Se isso estivesse acontecendo com ele, não podia deixar de pensar. Um rugido ensurdecedor de leão ecoou repentinamente. Neste momento, o leão já havia percebido a presença da Pantera Negra. Mas a Pantera Negra não teria medo dele. Abriu a boca e deu um rugido igualmente feroz. Quando a forma de pantera de Uxixen apareceu, XNGYN move seu enorme corpo e colocou a funcionária do zoológico em perigo. Ao mesmo tempo, ele emitiu um rosnado baixo de expulsão. Uxixen, o que você está fazendo aqui? Não temos nada a ver um com o outro. Se você der mais um passo, não me culpe por ser rude. E a pantera emitiu alguns rosnados que pareciam risadas. Ouvi dizer que você ficou fascinado por uma fêmea feia, que está cercando ela. Uma cena tão rara de se ver. Como eu poderia não vir ver? Enquanto a pantera falava, ela olhava para a funcionária do zoológico, protegida pelo leão. Ele estava curioso para ver que tipo de monstro feio de XNGYN se apaixonou. Só de pensar em ver o rosto da fêmea feia, já estava com vontade de rir das escolhas estéticas de XNGYN. O Uxixen sentiu uma vibração estranha subindo pelo peito. No entanto, no segundo seguinte, ele foi recebido diretamente pelo Leão Dourado. Um rugido enfurecido, sem piedade. Você está procurando a morte. Ele, tomado pela raiva, avançou furiosamente em direção à pantera. A pantera, por sua vez, retaliou sem se deixar abalar. Neste momento, todos no laboratório estavam quase apavorados. Avise rapidamente o exército. E faça a Miamian voltar para a base imediatamente, para evitar que ela seja ferida acidentalmente. Então, o leão feroz e a pantera lutavam intensamente. Ao perceber que a Miamian estava saindo discretamente, surpreendentemente, ambos pararam ao mesmo tempo. O leão pensou consigo mesmo. Eu ainda não tive carinho o suficiente. Não pode ir, não pode ir. E a pantera estava ainda mais ansiosa. Ele percorreu metade da pradaria com a barriga vazia, só para ver o verdadeiro rosto da Miamian, para dar boas risadas do XNGYN. Se não o vi claramente, como posso deixá-lo escapar? No instante seguinte, a pantera começou a correr freneticamente, com a intenção de saltar na frente da Miamian. Enquanto o XNGYN pensava que ele queria ferir a pequena, de repente, soltou um rugido de raiva. Uxixen, se você ousar tocar em um único fio de cabelo, eu vou te perseguir até a morte. Ao ouvir o barulho intenso atrás de si, como se tivesse recebido algum tipo de chamado, virou-se em choque. Num instante, encontrou os olhos de Uxixen. Aqueles olhos cheios de excitação. Apenas um segundo. Uxixen sentiu seu coração pulsar intensamente. Até mesmo seu sangue estava em ebulição. Uma sensação inexplicável surgiu em seu peito. Queria chegar mais perto. Até queria receber carinhos. A pantera olhava fixamente para Miamian. Então, esta é a fêmea feia que de XNGYN gosta? Ela é surpreendentemente bonita. Ele também queria. Uma fêmea tão linda deveria ser sua esposa. Esse de XNGYN, esse cara arrogante e desagradável. Com que direito ele pode ganhar a atenção dela? No momento dele, o furioso de XNGYN surgiu de repente atrás da pantera. Vendo o descarado Uxixen, ele não teve nenhuma educação e deu uma forte palmada na pantera. A pantera foi literalmente lançada pelo Leão Dourado. Quando ele estava prestes a se levantar rapidamente para se defender, ele foi imediatamente dominado pelo Leão Dourado. Seu pescoço estava ameaçado por garras afiadas. O que você veio fazer aqui afinal? O astuto e traiçoeiro Uxixen apareceu inexplicavelmente do outro lado da pradaria. De XNGYN não pode ignorar isso. Mas a pantera estava com uma expressão confusa neste momento. Ah, é verdade. O que ele realmente veio fazer mesmo? A pantera, imersa em sua beleza, quase se esqueceu de seu objetivo original, até que sentiu um aroma fragrante no nariz. A mente confusa do pantera naturalmente chegou a uma conclusão. Em seguida, ele revirou os olhos com resignação. Eu corri por boa parte da pradaria de barriga vazia. Claro que vim procurar a esposa bonita. Esposa, esposa, esposa.
Vamos nos casar hoje, tudo bem? Daqueles que entregam toda a herança para você. É isso mesmo. Ele acordou bem cedo. E mesmo de barriga vazia, veio correndo com determinação. Só queria ver a esposa bonita uma vez. Mas naquele momento, na frente da esposa bonita, foi ameaçado e dominado de forma autoritária por DXNGYN. Ele ainda se preocupa com sua aparência? Em um instante, o Xixin, na frente de todos, fez um movimento que surpreendeu a todos. De repente, ele virou a cabeça na direção de Miamian, com a boca entreaberta. E, para surpresa, emitiu um som pegajoso de miau-miau. Todos no laboratório abriram os olhos de repente. Este é ainda aquele que é decidido. O impiedoso grande chefão do Império? Nesse momento, o Xixin ainda estava constantemente emitindo sons pegajosos de miau. Querida, venha me salvar. Este leão feroz vai me matar. A cauda do balança constantemente no ar. DXNGYN ficou completamente confuso com essa jogada. Após se recuperar, ficou furioso instantaneamente. Coisa sem vergonha! Esta é sua esposa? Você simplesmente grita. Que coisa é esse miau? Miau? Tem um toque de masculinidade. O leão dourado já havia se esquecido completamente. Quando ele se aproximou de Miamian, emitindo sons pegajosos de au, au. Não é muito diferente. O leão dourado olhou ferozmente para a pantera negra. Oh Xixin, cale a boca. Se você continuar com essa atitude, não me culpe por ser indelicado. Mas o que o aguardava era a provocação debochada do pantera, que lhe mostrou a língua. Hehehe. Por que você não pode me proibir de chamar a bonita de minha esposa? Eu não me lembro de o Império ter publicado imagens da atual imperatriz. Afinal, Miamian é uma solteirona. E daí se eu a chamo de esposa? Eu vou chamar. Esposa, esposa. Diante de tal provocação, o temido de XNGYN não conseguiu mais conter sua raiva. Ele brandiu suas garras com ferocidade e as direcionou diretamente para a pantera que estava sob seu domínio. Mas a pantera não estava nem um pouco nervosa. Ao contrário, escolheu enfrentar o golpe de peito aberto. Então, virou a cabeça e olhou de maneira triste na direção de Miamian. E soltou novamente um som de miado baixo e triste. A bonita esposa parecia ter um coração suave e bondoso. Com certeza vai se pronunciar para salvá-lo. Mesmo que não se pronuncie para salvá-lo, não tem problema. É uma boa oportunidade para que a Yanyan veja como o DXNGYN é tão feroz e descontrolado. Ele não é nada fácil de cuidar, diferente do gentil e tolerante Black Panther. Ele já estava atrasado. Não precisa de artimanhas para subir na hierarquia. DXNGYN, irritado, não sabe o que se passa na mente de Wu. Wu tem um monte de ressentimento guardado dentro de si. As garras afiadas vão em direção ao Black Panther que está sob ele. Ele avança em direção ao Black Panther que está pressionado para baixo. No entanto, nesse momento, a voz de Miamian ecoa. Pequenino leão, sou Chell. A voz de Miamian soa como um trovão, explodindo acima da cabeça de DXNGYN. Instantaneamente, ele ficou confuso. DXNGYN se virou incrédulo. Seus olhos mostraram um pouco de desamparo e injustiça. Por que impedi-lo? Essa coisa apareceu de maneira inexplicável. Interrompeu o momento feliz e doce entre ele e Anya. Deve ser punido. E naquele momento, o Pantera ficou instantaneamente satisfeito. Ele continuou a emitir sons de miau com a boca. Miamian pensou cuidadosamente um pouco. O Pantera também não fez nada de ruim que machucasse alguém. E ele ainda estava se dirigindo para ela continuamente, emitindo sons de miau pedindo ajuda. Um adorável grande fofinho estava pedindo ajuda a ela. Parece que há mais um fofinho para acariciar. Não aguento. Não consigo suportar. Em seguida, ela olhou para o leão e disse: Pequeno leão, não o machuque. Ele talvez só quisesse brincar comigo. Que mal poderia ter um fofinho adorável? Esses gatinhos e cachorrinhos são os mais travessos. Neste momento, o Warren Washington estava mais alegre com os rabos balançando. E DXNGYN ficou realmente irritado. Eu realmente quero dar uma surra nele. E agora, o Xixin está procurando por provocações comuns. Você não ouviu? A pequena fêmea pediu para você me soltar. Veio de longe. É assim que você cumprimenta os convidados? Vamos rápido. Eu ainda não troquei carinhos com a pequena fêmea. Não perca meu tempo aqui. O grande magnata sagaz não hesita em pensar em várias maneiras de provocar a ira de DXNGYN. É melhor que os dois briguem na frente da pequena fêmea. E desta vez ele realmente não irá se defender. Se ficar ferido, melhor ainda. A pequena fêmea, que parece tão gentil, com certeza, vai se preocupar e cuidar de seus ferimentos. Ele vai fingir mais uma vez. Quem sabe esta noite ele possa ficar na casa da pequena fêmea. Devido às ideias serem boas demais, ele não conseguiu se segurar. O Black Panther riu alto. DXNGYN, que viu tudo claramente, soltou um suspiro.
O sangue dele estava correndo rapidamente como se estivesse louco. No entanto, para a surpresa de todos, o leão furioso decidiu agir diretamente. Saltou e correu até o lado de Miamiya. E então, com sua cabeça fofinha, começou a esfregar-se nela. Depois virou a cabeça e fez um gesto em direção ao local onde estava a pantera, soltando gemidos de descontentamento, como se visse seu dono se interessar por outros animais. Veio, insatisfeito, para expressar sua mágoa. A pantera não muito longe imediatamente ficou nervosa. Esse garoto tem essas jogadas. E naquele momento, Miamiya realmente estava derretendo de amor. Ele rapidamente estendeu a mão e abraçou o leão dourado. A cabeça fofinha do leão. Tudo bem, tudo bem. Eu te amo muito. Nosso pequeno leão é tão majestoso e bonito. Não se preocupe com os outros animais, certo? Vem, vem, vem. Você está com fome? Vamos comer mais um pouco. Miamiya tentando acalmá-lo com carinho. DXNGYN instantaneamente ficou feliz. Também não se importou em discutir com o Xixin. Não importa o que. De qualquer forma, agora a pequena fêmea só vê ele. Pensando assim, o leão dourado começou a comer alegremente a comida oferecida pela pequena fêmea. O pantera ao lado ficou completamente pasmo. O orgulhoso e feroz de XNGYN se revelou tão dócil diante de Miamiya. Ele se transformou nessa aparência extremamente obediente. E aquele grunhido pegajoso que saiu há pouco. Que barulho de au era esse? O Xixin completamente esqueceu que ele também não estava muito melhor. Mas neste momento, a pantera olhava o leão dourado que estava devorando a comida. Sentiu uma inexplicável sensação de tremor. Este de XNGYN está se esforçando demais, não? Desde que eles contraíram aquela estranha doença. Não importa o que comessem, tudo se tornava difícil de engolir. Assim que comeu, sentiu como se sua cabeça fosse explodir. No entanto, neste momento, DXNGYN estava comendo com muito gosto. Para agradar a pequena fêmea, ele estava disposto a arriscar sua vida. Ele até exibiu uma expressão de prazer. O pantera, descontrolada, engoliu em seco. Uma intensa sensação de fome tomou conta dele. De repente, ele teve um pensamento estranho. Será que a comida que ele estava comendo era tratada de forma especial? Pensando bem sobre isso, o pantera imediatamente correu em direção a um balde cheio de pedaços de carne. Carne deliciosa. Ele está vindo. O leão dourado, que conhecia toda a verdade, soltou uma risada divertida. Ha ha ha. Coma, coma. Não quer comer? Ninguém entende melhor do que ele o quão preciosa é a pequena fêmea. A comida que passou pelas mãos dela, novamente, recuperou seu sabor original. Tornou-se doce e saborosa. Neste momento, o pantera já estava diante dos pedaços de carne. Em seus olhos, passou uma evidente expressão de medo. Mas ao se virar novamente e ver que estava sendo alimentado por Miamiya, o majestoso leão dourado, com um semblante relaxado, devorava a carne. Uma inexplicável vontade de vencer surgiu em seu coração. DXNGYN consegue comer. Será que ele não conseguiria também? O Xixin respirou profundamente. Ele abriu a boca e avançou em direção ao pedaço de carne. Ao ver essa cena, DXNGYN não pôde evitar que uma centelha de medo passou por seu coração. Quem é mais feroz, você ou o Xixin? No entanto, no segundo seguinte, o Pantera Negra começou a vomitar profusamente. Quase vomitou até o ácido estomacal. DXNGYN, ao ver essa cena, não conseguiu conter uma risada. Ele achava que devorar o que Miamiya lhe oferecia estava ainda mais delicioso. O leão macho estava com as bochechas cheias de tanto comer. Estava tão confortável que quase começou a dançar. O Pantera Negra, que estava vomitando, olhou para essa cena e caiu em profunda reflexão. Ele nunca acreditou que o DXNGYN pudesse suportar a reação repulsiva de receber pedaços de carne. Com certeza há algo que ele não percebeu. Próximo segundo, o olhar de Wu Xixin caiu sobre a funcionária do zoológico, carinhosa e gentil, que estava alimentando. Um brilho passou por seus olhos. Uma linda fêmea, não é? Pensando nisso, os olhos da Pantera Negra estavam quase queimando de raiva. Ah, você, estrela andante, pegando as coisas boas para comer às escondidas, não se importando se eles vivem ou morrem, não é? As patas dianteiras da Pantera Negra se abaixaram levemente. Seu corpo inteiro exalava uma pressão intensa. Este é um movimento claramente agressivo. As pessoas no laboratório que testemunharam essa cena tiveram seus corações apertados. O que será que a Pantera Negra está tentando fazer? Ele está pensando em atacar Sua Majestade? Isso seria um claro regicídio. Justamente quando DXNGYN se preparava para morder o pedaço de carne que lhe foi oferecido, a Pantera Negra pulou diretamente entre os dois. E então, sem qualquer cerimônia, afastou o DXNGYN que estava prestes a... A carne que chegou à boca foi rapidamente engolida.
Devido ao medo de que sua suposição estivesse errada, a pantera nem se atreveu a cantar. Apenas a engoliu de uma vez. Quando voltou a si, os olhos da pantera brilhavam intensamente. Estava delicioso. Ele realmente não estava errado em suas suposições. Em seguida, a pantera se dirigiu ao olhar explosivo de DXNGYN. Inclinou a cabeça e foi diretamente em direção a Miamian. A cabeça continuava a se esfregar contra a pequena fêmea, sem esquecer de acariciar loucamente a mão pequena da fêmea. Estou tão faminto, tão faminto. Depois, ergueu o olhar com os olhos brilhantes voltados para Miamian, constantemente emitindo sons pegajosos. Miau, miau. Pode me dar mais um pouco, por favor? Os olhos dela se entrecerraram em um sorriso. Como ela podia se sentir tão feliz? Todos os fofinhos que encontrava pareciam adorar que ela os alimentasse. Você ainda está com fome, não é? Está bem, está bem. Eu também vou te alimentar. Não muito longe, DXNGYN parecia cada vez mais irritado. Claramente, a pequena fêmea só estava alimentando ele. É tudo culpa desse maldito leopardo que estraga a cena. A carne que estava prestes a morder poderia ser roubada por alguém. Para Shinangan, isso era uma humilhação sem igual. Sem mencionar que neste momento o leopardo ainda estava aconchegado nos braços da pequena fêmea, devorando carne. Isso era completamente o tratamento que ele tinha antes. Isso é intolerável. O leão macho, com um golpe de suas garras afiadas, correu diretamente em direção ao leopardo. Ousou roubar sua pequena fêmea. O leopardo, evidentemente, já estava preparado para isso. Quando DXNGYN estava se lançando para atacar, levantou a pata e correu em direção ao leão dourado. Os dois rapidamente se embrenharam em uma luta. Desta vez, não importava o quanto Miamian tentasse impedir, não iria parar. Isso envolvia a posição de sobrevivência ao lado da pequena fêmea no futuro. O diretor do laboratório, Zhao, ficou alarmado e confuso ao ver essa cena. O que vamos fazer agora? Foi então que uma voz masculina clara e fria soou. Eles sempre foram assim? O diretor Zhao olhou na direção da voz. Descobriu que era seu chefe direto que havia retornado ao laboratório. Então, ele rapidamente começou a explicar a situação. Shen Junxi, após ouvir, disse de maneira incisiva. Eles estão brigando todos por causa da Miamian, não é? Ao ver a linda pequena, parecem paralisados. É um verdadeiro vexame para a nobreza. Todos no laboratório assentiram de forma embaraçada. Parece que é verdade. Em seguida, ouviram Shen Junxi soltando um resmungo frio. A equipe de segurança deve estar chegando, certo? A primeira regra da base de proteção animal é que brigas entre animais são severamente proibidas. Notifique a equipe de segurança. Prenda o Pantera Negra e o Leão Dourado e os coloque em quarentena. Eles estão lutando há tanto tempo. Devem estar exaustos agora. Prendê-los não deve levar muito tempo. Todos do laboratório ficaram atordoados. Não é? Que situação é essa? O chefe imediato quer prender o chefe supremo, prendendo Sua Majestade, o Imperador. Como se atreve a fazer isso? E Shen Junxi continua dirigindo como se nada soubesse. Lembre-se de trazer a Miamian para me ver mais tarde. Ele quer vir. Isso fez com que DXNGYN e o Xixen lutassem por ela. Quão forte é a fêmea que começou a briga? Com a ordem de Shen Junxi sendo enviada simultaneamente para a equipe de segurança, o leão macho e a pantera estavam lutando intensamente. De repente, foram trancados em duas gaiolas de ferro com um barulho. A equipe de segurança que apareceu de repente deixou os dois animais atordoados. O que está acontecendo aqui? O leão trancado na gaiola logo começou a rugir. Vocês estão loucos? Sabem quem eu sou? Não vão logo abrir a gaiola para mim? O Xixen estava ao lado, apoiando com grande fervor. Isso mesmo, isso mesmo. Se você tem um pouco de senso, nos liberte logo. Caso contrário, não diga que não avisamos. Quase esqueci desse sujeito. O leão dourado virou-se para o pantera ansiosa dentro da jaula. Em seguida, ele deu a ordem com calma. Ele não precisa mais disso. É melhor manter a guarda um tempo. Melhor jogá-lo para outro planeta, para evitar que ele saia de novo e brigue com ele pela linda fêmea. Diante dos olhos de Wu Xixen, DXNGYN usou sem cerimônia o poder de seu próprio imperador. Aquele ar de satisfação era totalmente evidente. O pantera Wu Xixen estava quase morrendo de raiva com Di. A ousadia de DXNGYN o deixou furioso. Ele se virou e soltou um grito de raiva. DXNGYN, seu canalha. Se não consegue lutar, chame ajuda. Não se esqueça de que você aceitou o meu. O dinheiro foi o que me deixou entrar na base de proteção. Eu tenho os direitos de um pantera. O leão dourado falou despretensiosamente. Agora, Sua Majestade do Império cancelou seu direito sobre a pantera. A equipe de segurança que estava observando não conseguiu evitar um riso abafado. Foram alvo de risadas. O leão dourado estreitou os olhos. O que você está esperando? Não vai abrir a jaula logo?
Quem pensaria que ele achava que era leal e obediente? A equipe de segurança balançou a cabeça para ele. Não dá, Sua Majestade. Foi o que o senhor mesmo ordenou. Exceto em situações de risco à vida. Todos os assuntos dentro da base devem seguir as ordens do responsável. E agora o responsável, o Sr. Shen, ordenou. Vocês precisam ser separados e trancados por um tempo. Desculpe, Sua Majestade. O leão dourado arregalou os olhos. Justo o que o Sr. Shen queria. Ele estragou suas próprias chances assim que chegou. Ele ainda não conseguiu o direito de alimentar a fêmea. Nesse momento, Miamian saiu correndo e abriu os braços. Por que vocês estão usando jaulas para prender eles? Para onde vocês pretendem levá-los? Enfrentando Miamian, o capitão da equipe de guarda respondeu gentilmente. Funcionária do zoológico, responsável pela alimentação. É proibido que os animais briguem na base de proteção animal. Por isso, decidiram mantê-los em confinamento por alguns dias. Miamian balançou a cabeça freneticamente. Não, não, não. Como podem colocar os fofinhos em confinamento? O capitão mostrou um leve pedido de desculpas em seu rosto. Nós também estamos apenas seguindo ordens. Você deve discutir isso com o responsável, Shen. Depois de falar, acenou com a mão. Não importava o quanto o leão e a pantera estavam relutantes e furiosos. Diante da jaula de ferro especialmente projetada, eles só podiam ser levados obedientemente. Aquele que estava parado ficou completamente atordoado. Não é o diretor Zhao quem manda aqui? Quem é o responsável, Shen? Não. Não podemos deixar os fofinhos em confinamento. Vou agora falar com o responsável por essa turma. Não muito depois, Miami abriu a porta do laboratório e perguntou educadamente. Com licença, onde está o responsável, Shen? Tenho algo que gostaria de discutir com ele. Eu sou o responsável, Shen. No momento em que Miamian terminou de falar, um homem de aparência fria e serena saiu. Miamian rapidamente começou a explicar. Eles geralmente se comportam bem. Pode ser porque os dois pequenos animais estão se encontrando pela primeira vez. Assim que se acostumarem, não vão brigar mais. Por favor, não os coloque de castigo. SHN Juans não conseguiu conter o riso que surgiu em seu coração. Esses dois, conhecidos inimigos, ainda são estranhos um para o outro. De repente, SHN Juans sentiu o leve aroma que emanava de Miamian. Seu cérebro tenso relaxou instantaneamente. Mas o coração de SHN Juans estava extremamente cauteloso. Ele está aqui. Esta pequena fêmea deve confundir de XNGYN. Assim como o Xixin, ela deve confundi-lo também. Mas ele não vai agir como aqueles dois. Neste momento, SHN Juans estava em total estado de alerta, com todos os seus sentidos em alerta. Embora sua expressão ainda permanecesse indiferente. Na verdade, ele já estava analisando quais componentes aquele aroma continha. Em um curto espaço de tempo, sua mente descartou dezenas de ervas medicinais. Não é isso. Mas, enquanto ele analisava, estava sentindo o aroma. Sem perceber, ele já havia inalado uma grande quantidade de fragrância. O cérebro, antes em estado de alerta, estava cada vez mais relaxado. Ele até desejou se transformar em um animal para abraçar a bela leoa. Neste momento, ele sentiu ciúmes de XNGYN e o Xixin. Diretor, você está ouvindo o que estou dizendo? Você poderia não os manter em confinamento? Miamian, que não recebeu resposta por um bom tempo, levantou a cabeça. Ela encontrou o olhar de SHNJNZH, que estava um pouco distante. Quando SHNJNZH voltou à realidade e percebeu o que havia pensado, seu rosto instantaneamente escureceu. Ele se forçou a controlar o desejo de se aproximar de Miamian. Ele rejeitou o pedido de Miami de forma fria. A base de proteção tem suas regras. Miamian, você ultrapassou os limites como alimentadora. A voz de Yanen expressa um certo pedido de desculpas. Fui simplista demais. Você deve descansar bem. Eu vou indo primeiro. Depois que Miamian saiu, um estranho sentimento subiu no coração de Shen Jixi. Se aparecesse diante dela na forma de uma besta, provavelmente também a tocaria como o leão dourado. No segundo seguinte, quando percebeu o que estava pensando, o rosto de Shen Jixi escureceu completamente. Nesse momento, o capitão da equipe de segurança correu apressado até lá. Senhor Shen, Sua Majestade e o Xixin estão desesperados querendo chamá-lo. O rosto de Shen Junxi esfriou instantaneamente. Após um tempo sem ver, Yannian começou a causar alvoroço. Não é só uma fêmea comum? Realmente não entendo o que há para se preocupar. Ele já havia esquecido a estranha sensação anterior. Logo eles chegaram ao local de confinamento. Mas no segundo seguinte, Shen Jixi sentiu como se tivesse sido colocado em um colar apertado. E o leão dourado e a pantera negra estavam recitando mantras para se redimir, observando a pantera barulhenta e o leão dourado. No momento seguinte, sob seus olhares surpresos, Shen Junxi pressionou calmamente o botão de descarga.
Um grande fluxo de água deu uma lavagem e um corte às duas feras. Após terminar, Shen olhou para eles com indiferença. Agora vocês estão bem acordados? Que truque Miamiya usou para confundi-los? Você está falando besteira. Shen Jishi, você mesmo não tem mãos. Você só está falando mal da Miamiya, não é? Mas Shen Junshi ainda estava com uma expressão serena. Entendi. Vocês ainda estão com a cabeça confusa. Ele pressionou o botão de descarga novamente e se virou para sair. Vendo a defesa instintiva que fazem de Miamiya, isso despertou ainda mais o interesse de Shen Junshi por ele. Uma simples fêmea comum. Inacreditavelmente fez com que as duas grandes autoridades do planeta se curvassem. Ele, que estava excessivamente curioso, correu para o laboratório. Observando a interação entre Miamiya e DXNGYN. Assistiu ao vídeo várias vezes. Um impulso inexplicável passou por sua mente. De repente, ele também queria muito se transformar em forma de animal e ser levantado carinhosamente por uma fêmea pequena. Espera! O que ele estava pensando agora? Shen Junho ficou imediatamente chocado. Essa pequena fêmea é simplesmente mágica. Ele balançou a cabeça. Apressou-se a desligar o vídeo de monitoramento e voltou a dormir. Sem saber. Quando Shenji estava dormindo. Quando Shenji adormeceu. Talvez por causa dos pensamentos sobre a pequena fêmea durante o dia. Ele, sem perceber, se transformou em forma de animal. E então sonhou que caminhava sonâmbulo em direção ao campo onde Miamiya e o leão estavam juntos. E naquele momento, Miamiya estava deitada na cama e não conseguia dormir. Ela estava preocupada com o pequeno leão e o pequeno leopardinho que estavam presos. Quando viu que o sol estava prestes a nascer, ela decidiu dirigir até a savana para relaxar. E o barulho do carro de alimentação ecoou na tranquila savana. 4 acordou um pouco o servo sonâmbulo. O olho do servo no carro também notou a alce não muito longe. De onde veio essa presença? Não seria que ele estava perdido, certo? Então ela estacionou e começou a andar em direção a ele. O alce, por sua vez, ficou parado no lugar, olhando para ela. Miamiya instantaneamente ficou encantada. Seu desejo de alimentar o animal estava em alta. Mas hoje ela só queria sair para relaxar. Não havia comida no carro. Enquanto Miamiya estava atônita, o alce não conseguiu resistir e foi em direção ao servo. Quando ela viu de XNGYN e U, ela sempre corria até eles para dar um abraço. Por que aqui as coisas não são as mesmas? Ele não se sente à vontade com sua forma animal. Se aproximar não é tão fácil assim. Então o alce se aproximou da pequena fêmea, parecendo querer um abraço ou algo mais próximo. Nesse momento, cercada pela animação do alce, Miamiya se sentia ainda mais desapontada. Não pôde evitar se desculpar. Desculpe, querido servo. Eu saí de casa com pressa hoje. Não trouxe comida. Você pode ver se há outros alimentadores? Para que possam vir alimentá-lo, tudo bem? Assim que Miamiya terminou de falar, isso fez com que o alce soltasse um resmungo de descontentamento. Não há outros alimentadores. Só você. E sua cabeça ainda continuava tentando de forma insistente. Se houvesse comida, você não viria me abraçar e levantar? Ao ver essa cena, Miamiya rapidamente acariciou a cabeça do alce. Ok, não fique bravo. Embora eu tenha trazido comida para você. Mas que tal eu brincar com você? O alce instantaneamente emitiu sons de prazer. Vendo o pequeno alce tão adorável, a olhinha não conseguiu resistir e abraçou-o. Em apenas um segundo, Shen Junho, na forma de alce, apenas sentiu como se estivesse flutuando no espaço. Uma sensação tão maravilhosa. O alce, que já estava encantado, ficou ainda mais tonto. Ele até se inclinou ativamente com as patas dianteiras. Mal podia esperar para levar a pequena. A pequena fêmea estava nadando livremente na pradaria. Funcionária do zoológico Miamiya arregalou os olhos, incrédula. Você vai me carregar? Ao ouvir a pergunta de Miamiya, ele ficou chocado. O alce, em vez disso, balançou a cabeça levemente. Ele estendeu o pescoço carinhosamente em direção à pequena fêmea. Indicou para que ela subisse rapidamente em suas costas. Meu Deus! A pessoa estava completamente envolta em alegria. Se isso ainda estivesse na terra original, isso faria tantas irmãs invejarem. Não. Um momento tão digno de ser lembrado. Ela definitivamente precisa registrar isso. Clique. É uma foto da história sombria de Shen Jishi registrada. Se neste momento Shen Junshi estivesse em um estado de clareza e razão, ele de jeito nenhum aceitaria que isso acontecesse. Mas agora ele parece o namorado mais cooperativo de todos. Com medo de que Miamiya não conseguisse tirar boas fotos, ela ainda trocou várias vezes. Entretanto, neste momento, com a abertura do portão da base de proteção, o leão dourado e a pantera negra saíram correndo juntos de dentro. Yatin olhou na direção da pradaria. Uma onda de grunhidos ecoou. O velho saiu. Finalmente livre. Shen Junshi, você me aguarde. Você vai se ver comigo.
Sob a ameaça do imperador de XNGYN, os guardas da equipe de proteção realmente não puderam mais aguentar. Logo cedo, eles foram soltos diretamente. E a primeira coisa que de XNGYN fez ao sair foi correr para a pradaria e esperar a pequena fêmea vir alimentá-lo. Mas enquanto corria, ele percebeu que algo estava errado. O que o Xixin estava sempre seguindo ele? O Xixin, você quer morrer ou o quê? O Xixin não tem medo dele. E se eu estiver te seguindo, qual é o problema? A linda pequena fêmea não é sua esposa. E se eu quiser carinho e abraços, qual é o problema? Ele não acha que vai perder para ninguém. Ele, que é o imperador de XNGYN, que rouba a pequena fêmea, como um dos grandes chefões, com mais de 80% da economia do império. A tábua de salvação está em suas mãos. De XNGYN soltou um som frio. Seguir, que seja. Ele vai deixá-lo ver com os próprios olhos, que ele é o fofinho favorito da pequena fêmea. Justo agora, quando aquele rugido familiar de leão e o grito de onça ecoaram por toda a pradaria, conseguiram acordar o alce que estava em seu estado. Ele absolutamente não acredita que aquela ação recente foi algo que ele fez por conta própria. Tudo bem se ele quisesse carinho e proximidade. Ele até a levou para passear na pradaria sem que ela soubesse como ele foi parar nisso. No entanto, nesse momento, como um dos melhores bestiais, ele percebeu rapidamente que o imperador de XNGYN e o Xixin logo estariam a caminho dele. Acabou, acabou. Se eles virem eu e a pequena fêmea assim, estou acabado. Neste momento, Shen sentia que era como um amante escondido. E provavelmente os dois iriam pensar que ele estava intencionalmente mantendo-os trancados, e que ele secretamente veio procurar a pequena fêmea para carinho. Com uma rajada de vento levantada pela corrida. Eles estão chegando. Shen Jishi imediatamente ficou desesperado.